Você já visitou o Museu do Ipiranga? Não? Então vem comigo que a gente vai fazer uma tour por esse grande patrimônio histórico de São Paulo e do Brasil. Desde que foi inaugurado em 1895, o museu servia para exaltar grandes eventos e personagens da nossa história, mas hoje, principalmente depois de reaberto em 2022, ele passou por uma restauração, além disso, de uma reformulação para desafiar os seus visitantes a refletir sobre esses personagens, muitas vezes glorificados, por uma narrativa de poder que beneficia a poucos, enquanto marginaliza muitos. Aqui vemos a famosa estátua gigantesca de Fernão Dias Pais Leme, o caçador de esmeraldas, que é um bandeirante lá do século XVII, que está aí retratado, de maneira heróica, com suas capas e espadas. Mais adiante a gente vê também o Raposo Tavares, outro bandeirante, também trajado de forma muito parecida, ambos como homens brancos, de chapéu, parecido com os Três Mosqueteiros, uma inspiração francesa, simbolizando a expansão territorial, o desbravamento do interior do Brasil. Porém, os artistas que fizeram essas estátuas no século XIX estavam mais interessados em levantar o orgulho da elite paulista do que mostrar a realidade dos bandeirantes. Uma vez que os bandeirantes eram mestiços, falavam tupi e se dedicaram por muito tempo à captura e escravidão de indígenas, assim como de africanos fugidos da escravidão, para só mais tarde descobrirem o ouro em Minas Gerais e explorarem as pedras preciosas, a mando da coroa portuguesa. E aqui eu chego na escadaria, que é parte do eixo monumental do Museu do Ipiranga. Os pilares no entorno, eles estão no estilo neoclássico, inspirado na arquitetura greco-romana, de forma que todas as obras e esculturas no entorno, elas inspiram uma ideia de um panteão divino, para mostrar, na verdade, simbolizar, o que é o Brasil de norte a sul e leste a oeste. A fauna, a flora, os grandes rios, está tudo representado nesse grande saguão. Mas o que se destaca são as diversas personalidades que aparecem nos retratos e nas esculturas, desde Dom Pedro até os bandeirantes como Borba Gato. Tudo aqui foi pensado para representar o caminho da história do Brasil, desde a descoberta, a invasão portuguesa, como chamamos hoje, até a independência, em 1822. Passando pelo ciclo das bandeiras, como a gente vê retratado, pelas revoltas e revoluções, como a Inconfidência Mineira e o seu mártir, o Tiradentes. Porém, é possível observar a ausência quase total de representações de negros, indígenas e mulheres. Os poucos que aparecem são retratados de forma subalterna ou exótica, como selvagens. Portanto, o que está retratado aqui é o discurso da elite luso-brasileira, que foi privilegiando em suas obras o homem branco europeu e que, ao mesmo tempo, escondeu a realidade das camadas mais marginalizadas da população. Uma das poucas mulheres que aparecem é Maria Quitéria de Jesus, que foi uma mulher baiana que lutou contra as tropas portuguesas na Guerra de Independência da Bahia e do Brasil. Foi de 1820 a 1823. E para entrar no exército brasileiro, que por ser patriarcal só aceitava homens, ela teve que se disfarçar de homem, de soldado Medeiros, e depois, mais tarde, foi reconhecida por ser uma guerreira hábil e corajosa, que ganhou uma honraria de Dom Pedro I. A seguir, nós vemos quadros retratando momentos cruciais do processo de independência do Brasil. O primeiro retrata a Revolução Liberal do Porto, de 1820, que exigiu que Dom João VI, que estava no Brasil, voltasse para Portugal e se submetesse a uma constituição com maior participação do povo. Por outro lado, também vai querer que o Brasil se torne novamente uma colônia de Portugal e exigir que Dom Pedro I, o filho de Dom João, retorne a Portugal. E o segundo retrato mostra a resposta que ele deu, que foi dizer não apenas que ia ficar no Brasil,
no famoso Dia do Fico, em 9 de janeiro de 1822, mas também que ele ia expulsar do Brasil as tropas leais a Portugal, como retrata essa cena de 1822. Porém, a independência não seria possível se não fosse dois personagens muito importantes. O primeiro é o José Bonifácio, conselheiro de Dom Pedro, e o segundo é essa que está no retrato que estamos vendo, a Dona Leopoldina, imperatriz do Brasil e esposa do Dom Pedro, e que nesse retrato ela está com seus filhos. No colo está o futuro Dom Pedro II, que iria herdar o trono do Dom Pedro I. E foi durante uma viagem de Dom Pedro para São Paulo que Dona Leopoldina, colocada como regente, convocou uma sessão extraordinária do Conselho de Estado para decidir pela separação de Brasil e Portugal. Depois mandou uma carta para Dom Pedro, ela e o ministro José Bonifácio, informando sobre esse fato, que segundo a versão tradicional, essa carta teria chegado nas mãos de Dom Pedro às margens do rio Ipiranga. E esse é o quadro mais famoso do Museu do Ipiranga que todos lembram, né? Esse evento, em 7 de setembro de 1822, ele tem uma aura de glória, né? Dom Pedro está no centro como o herói, né? Com a sua espada, gritando independência ou morte, cercado dos seus cavaleiros da Guarda Nacional e da aristocracia ali comemorando, né? De canto a gente vê um popular observando a cena sem entender muito o que estava acontecendo. Porém, provavelmente essa cena não passou de ficção. Esse quadro tem muito mais a ver com um discurso político do que com um fato histórico. Ele foi pintado em 1888 pelo Pedro Américo, que nem tinha visto a independência acontecer, que estava no momento em que a monarquia estava em crise. Então a ideia era fazer uma propaganda da monarquia e não mostrar o que de fato aconteceu. Então qual mensagem esse quadro nos passa? Que o Brasil só se tornou independente graças a um homem da nobreza, branco, português, enquanto o povo ficou assistindo, passivo, precisando de salvadores da pátria para guiá-lo. Mas o acervo do museu é muito mais rico, muito mais vasto, contando com diversos objetos da vida cotidiana da população brasileira e do mundo do trabalho, que mostra, né, a realidade daqueles que vivem na base da pirâmide social, as pessoas comuns que deram seu suor para construir o Brasil, mas que raramente são lembrados, não ganham retratos e nem aparecem nos livros de história. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu espero que tenha gostado dessa tour, mas nada se compara a visitar in loco essa maravilha de São Paulo e do Brasil. Para mais informações, acesse o Instagram @Museu do Ipiranga.